Olá, sejam bem-vindos à Praça da Fundação para mais uma conversa à volta dos ensaios publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Continuamos em formato digital por conta da pandemia, mas a discussão de ideias e a partilha de conhecimento não estão em confinamento. E a prova disso é que vamos falar de um tema que só demasiado tarde começou a ser debatido, mas que nos últimos anos tem ocupado o espaço público. Partimos deste livro, Racismo Hoje, Portugal em Contexto Europeu, de Jorge Valla, psicólogo social, professor no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E junta-se à conversa a estudante universitária Vanessa Lopes e a investigadora Edalina Sanches. Jorge, olá. Bom dia, olá. Nem lhe vou perguntar se existe racismo em Portugal, porque todos os estudos indicam que sim, e chega a citá-los também no seu livro. Pergunto-lhe porque é que os portugueses teimam em dizer que Portugal não é um país racista? Ok, olá Idalina, olá Vanessa. Eu penso que é interessante começarmos por essa questão, porque de facto, num estudo, numa sondagem que o Expresso divulgou recentemente, 52% dos inquiridos diziam que Portugal era menos racista do que os outros países europeus, o que é uma forma eufemística de dizer que, de facto, ou não há racismo em Portugal, ou que os comportamentos e as crenças racistas estão pouco presentes na sociedade portuguesa. A questão que podemos perguntar-nos é exatamente essa. Porque é que nós temos esta visão sobre a sociedade portuguesa? Porque é que negamos a existência de comportamentos racistas e de crenças racistas neste espaço que nós habitamos? Há várias respostas que nós podemos encontrar para esta questão, mas eu começava por uma que para mim tem um sentido particular. É uma questão identitária. Dizer que Portugal dizer que os comportamentos racistas e as crenças racistas estão fortemente difundidas em Portugal é ameaçar a nossa identidade nacional. Nós somos um país que, mais do que outros países na Europa, construiu a sua identidade e o seu orgulho nacional com base na história. Não há nenhum país europeu que considere, tanto como acontece em Portugal, que o orgulho na história é a principal fonte de orgulho nacional. E, portanto, isto equivale a dizer que, no passado, como no presente, nós não discriminamos os fenómenos de desigualdade associados à ideia de raça, não estão presentes. E porquê? Porque esta identidade nós criamos acerca de nós próprios a ideia de que temos uma vocação multicultural, somos uma sociedade com uma história, ela própria, multicultural. Como dizia um antropólogo brasileiro, Gilberto Freire, Portugal é o resultado ele próprio de uma mistura interessantíssima de povos ibéricos, celtas, judeus, árabes, e é como se essa mistura se refletisse hoje numa enorme capacidade, hoje e no passado colonial, uma enorme capacidade para falarmos com outros povos e com pessoas percebidas como diferentes. Nós sabemos hoje que não é assim. E fomos recentemente convidados a fazer a história da nossa história. E é esse o ponto em que nos encontramos neste momento. Temos não só que fazer a história da nossa história, como temos que olhar para a realidade portuguesa como uma realidade onde a discriminação com base na raça está presente. A Vanessa tem 26 anos, é estudante de Ciências da Comunicação, é solteira, trabalha. Nada disto corresponde muito ao preconceito generalizado sobre a mulher cigana, não é? É verdade. Olá a todos, antes de mais, obrigada também pelo convite. Sim, é verdade, é uma realidade, infelizmente, hoje em dia que
nós, enquanto parte, não é, da comunidade cigana, não nos orgulhamos muito, mas passa um pouco também pela ideia que é passada para a sociedade maioritária. Eu acho muito que vem disso, e muito dessa culpa tem a ver também com a imagem que a mídia passa em relação à comunidade cigana. Sabemos perfeitamente, todos nós sabemos que a mídia influencia bastante a opinião pública. Claro que hoje em dia a juventude, não é, os mais novos, já não veem tanto televisão, por exemplo, mas existem outras plataformas também onde esse estereótipo está bastante enraizado. Eu acho que, na minha opinião, casos de sucesso não são tão expostos quanto se calhar aconteceu uma situação assim grave e é logo colocado na mídia em destaque com rodapé. Se for um português não cigano, o que é que acontece? Pessoa ou indivíduo fez isto, aconteceu em tal sítio, mas se for uma pessoa da comunidade cigana, qual é que é o destaque que aparece em televisão? Pessoa de etnia cigana ou cigano, portanto é logo ali rotulado. E parecendo que não, isso vai fomentar um estereótipo que já existe na sociedade, e por mais que pessoas como eu, não é, que lutam todos os dias para quebrar essas ideias preconcebidas, porque eu acho que o problema não é nós termos um preconceito, porque um preconceito é nada mais, nada menos do que uma ideia que a gente tem acerca de algo, alguma coisa ou uma pessoa, se ainda temos conhecimento de causa. É simplesmente isso. Eu acho que o problema aqui é o que é que nós fazemos com isso. Será que nós damos oportunidade para conhecer, ou fazemos o julgamento e ficamos com aquela ideia que nós temos acerca da situação ou acerca de alguém, ou vamos lá e vamos desconstruir essa ideia que já existe? Portanto, o problema nem sequer é o preconceito, mas o que é que nós fazemos em relação a ele. Porque preconceito todos nós temos, nós vamos formando ao longo da nossa vida, inclusive a primeira impressão. Isto é psicologia. Portanto, acho que o problema não está aí, mas na forma como nós resolvemos a situação. Mas as suas opções, como é que foram recebidas pela família? Então, não foi muito fácil, temos que ser honestos, não é? E não vamos negar um problema que existe, e o meu papel e de muitas outras pessoas que também que lutam para mostrar que existe alguma coisa diferente e que existe muito mais para além daquilo que nós aprendemos toda a vida. Não podemos negar o problema que existe. Existe sim falta de conhecimento. Mas se formos a pensar bem, eu digo muito isto dos meus pais. Os meus pais não aceitaram muito bem, a minha família não aceitou muito bem. Mas se eu for a pensar, é o que eles sabiam ser melhor para mim. Eu não posso tomar uma decisão sobre alguma coisa. Aliás, os meus pais não podiam ter tomado decisões, ter decidido coisas para a minha vida consoante coisas que eles nem sequer sabiam. Portanto, eles, na altura, era aquilo que eles sabiam, então era aquilo que eles achavam que era o melhor para mim. Portanto, nunca vai haver um julgamento. E é isso que eu acho, que existe uma falta de conhecimento, uma falta de representatividade também, porque a partir do momento em que a minha família percebeu, afinal, existe mais pessoas ciganas que estão a fazer o mesmo que a minha filha, então se calhar não é assim tão mau. Hoje em dia eles já lidam melhor com isso. Hoje em dia já lidam melhor com isso, e digamos que foi como que abriu uma porta também para os meus irmãos. Somos 6 no total, 3 rapazes, 3 raparigas, e por norma a rapariga, honestamente, eu fui ensinada, no meu caso, eu fui ensinada para ser dona de casa e casar com 14 anos. Tive para casar também. E isto foi o ensinamento que me deram. Portanto, sei de raparigas, não é, de mulheres que já não tiveram estas dificuldades que eu tive e que são da mesma geração, mas lá está, estão em contextos diferentes, famílias mais instruídas. No meu caso não foi bem assim. Então foi assim uma luta para tentar mostrar que realmente havia mais para além daquilo que eles tinham aprendido com os pais deles. Mas o facto de ser solteiro aos 26 anos ainda é uma questão? É uma questão, claro, para eles já deve estar fora do prazo, desculpem a expressão, mas não é normal, não é normal, mas foi uma escolha minha e aceitam essa escolha, apesar de muitas vezes não entenderem bem. Mas eu acredito muito que tenho o propósito de
de quebrar mentalidades culturalmente pobres que frustram gerações inteiras. Eu acredito muito nisso. Por isso, quem sabe que eu sou referência para muita gente, eu sei disso, mas também sei que sou criticada por muita gente. É normal, nós não vamos agradar a toda a gente. Mas o facto de eu ter tomado esta decisão, este percurso de estudar, de me integrar na sociedade, acho que isso acabou por ser uma referência para a comunidade cigana e também para quebrar alguns preconceitos também na sociedade maioritária, porque olham para mim, não, aquela pessoa é cigana, mas ela estuda, ela trabalha, portanto acho que tem um lado positivo nisto tudo. Idalina, muito deste trabalho contra o racismo deve ser feito na escola, é absolutamente fundamental que a escola se envolva nisto. O que é que deveria estar a acontecer e que não está ainda? Olá a todos e a todas, neste caso também. Jorge, muitos parabéns por este ensaio, é muitíssimo interessante e para mim foi uma autêntica viagem pessoal também caminhar nas páginas deste livro, revivendo também eu algumas das questões que são aqui analisadas pelo Jorge e sintetizadas com base em vários estudos que no fundo nos trazem aqui a perspectiva mais pessoal e reflexiva da experiência do racismo. Efetivamente, pensando na minha própria trajetória, é interessante também encontrar aqui alguns pontos de ligação com o livro, em que tanto a escola como a polícia são duas das instituições, digamos assim, mais mencionadas em estudos e em relatórios internacionais e que mostram como as instituições têm um papel fundamental na forma como podem ser elas próprias reprodutoras de desigualdade e, de certa maneira, de serem elas próprias a fomentar, digamos assim, alguma da violência também sobre neste caso, os afrodescendentes e a população cigana. Do ponto de vista das escolas, eu acho que é importante pensar aqui em algumas coisas e recorro um pouco à minha própria biografia para tentar fazer este enquadramento. Eu acho que a percepção de discriminação, quer por parte dos alunos afrodescendentes e ciganos, é um processo de tomada de consciência, é um processo de vivência, mas também é um processo de tentar mapear um fenómeno que nem sempre é visível, ou seja, que não é por me dizerem diretamente preta, vai para a tua terra que este fenómeno se observa, mas é também porque este fenómeno está escondido em práticas institucionais nem sempre visíveis e isso E o livro que o Jorge escreveu traz-nos aqui imensa informação a esse respeito. Quer dar-nos alguns exemplos? Que os próprios atores institucionais são eles próprios carregados de preconceitos e que muitas vezes eles próprios, seja ao nível da avaliação, do encorajamento, das expectativas, que têm portanto, que há sistematicamente, portanto, avaliações com base racial. Em relação às expectativas, não prevê que um aluno percorra para mim, na minha trajetória, de ensino todos. Exatamente, na minha trajetória pessoal foi interessante e chocante ao mesmo tempo ir observando que à medida que eu avançava nos vários níveis do ensino primário, secundário, mas depois até a chegada à universidade, o número de afrodescendentes ia diminuindo. Eu cheguei a estar numa escola a determinada altura onde nesse ano letivo, era um externato, nesse ano letivo eu era a única, portanto, aluna afrodescendente na escola inteira. E, portanto, isto é extremamente chocante e nós podemos pensar que isto tem a ver, que é uma questão de mérito e que estamos numa corrida onde os que estão aqui são os privilegiados, são os mais preparados, são os mais inteligentes e essa pode ser uma explicação que ela própria é um discurso legitimador das desigualdades e do racismo, ou podemos pensar que existem aqui fatores visíveis, alguns deles, mas também invisíveis e que fazem com que isto aconteça. Um estudo, não só este estudo, os vários estudos que o professor Jorge Vala menciona, mas também um estudo, por exemplo, da socióloga Cristina Rodão, mostra que os afrodescendentes são significativamente mais encaminhados para opções como o ensino profissional. Portanto, e desencaminhados, portanto, destas opções
enfim, que podem ter um caminho, portanto, no ensino secundário regular, por assim dizer, não conheço bem os termos, e depois também no ensino superior. Isto também acontece também ao nível do ensino superior. A escassa presença de afrodescendentes, quer entre o corpo de docentes, quer entre o corpo de investigadores, é também uma prova que nos deve fazer refletir sobre mecanismos mais escondidos do racismo, institucionais, e que também são interiorizados pelos próprios profissionais, são interiorizados pelas crianças e que depois também criam aqui um sentimento por vezes um sentimento por vezes de insuficiência, ou de um determinado meio não ser o meio no qual eu vou, por espelho e por observação, ser um meio, se calhar, onde eu me vá encaixar, porque não existem mais como eu. É claro que nos últimos anos tem havido alguma transformação, o Jorge também fala disto no livro dele, e portanto eu vou sempre tentando juntar a minha experiência pessoal com aquilo que é a evidência mais estrutural e que o livro do Jorge traz. Portanto, é claro que tem havido algumas alterações neste panorama, e o atual Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação traz medidas, que é o primeiro do tipo, mas traz medidas inovadoras no plano da educação e que tem a ver com, digamos assim, a diversificação dos currículos, no Plano Nacional de Leitura, a inclusão de autores de origem afrodescendente, de origem cigana, ou então com experiência de outro tipo. Portanto, há aqui um esforço também na tentativa, e onde as universidades também se inscrevem no âmbito de uma descolonização, por assim dizer, do conhecimento, e onde, apesar de tudo, os autores africanos acabam por estar nesta periferia e muitas vezes não fazem parte destas, mesmo em áreas onde poderiam estar mais representados, como os estudos africanos, podem não estar, por haver este viés mais ou menos percepcionado por relação ao conhecimento ao qual é dado primazia, que é um conhecimento, digamos assim, europeu e norte-americano, primordialmente. Mas basicamente a escola deveria estar a atuar mais diretamente, e de que forma? Com certeza. Para mim, de certa maneira, é um pouco complicado quando ainda vejo retratos de, portanto, alunos que ainda, de certa maneira, convivem com coisas próximas com que eu convivi. E, portanto, a noção de que a escola, sendo um espaço, digamos assim, fundamental do ponto de vista da transmissão de valores e de conhecimento, ainda estarmos perante fenómenos, mais uma vez, mais ou menos incidentes, mais ou menos percepcionados de racismo ou de discriminação racial ou de preconceito racial por parte dos atores, implica que é preciso haver mais do ponto de vista de tentar combater esta visão de medidas muito concretas que estão a ser propostas e que podem ser implementadas, mas que estão a ser propostas não só neste plano, mas também graças ao trabalho de ativistas e de colegas meus sociólogos e não só, que com medidas muito concretas, portanto elas podem ser implementadas, e nós sabemos que mudanças institucionais podem provocar mudanças mais imediatas e ter efeitos e ter um respaldo do ponto de vista de transformações que podem ser mais longas, como as transformações do ponto de vista de mudanças de normas que já estão enraizadas, e, portanto, contrabalançar esta leitura, contrabalançar esta amnésia e esta memória coletiva que insiste em silenciar uma parte da história portuguesa. E, portanto, no fundo, fazer isto, eu acho que é possível. Há medidas concretas, há um plano, há propostas, é a mesma, quer dizer, há propostas que permitem mudar de paradigma, e portanto esta mudança está a acontecer, é preciso vontade, e parece-me também que estamos num quadro em que essa vontade começa no fundo a ser também transformada. Vanessa, em relação à comunidade cigana, há outra questão que se põe, não é? Apenas 18,6% das crianças ciganas terminam o ensino básico e só 2% terminam o secundário. Como é que o Estado e os professores individualmente deveriam lidar com esta questão? Até que ponto é que o Estado deve interferir mais para manter as crianças ciganas na escola? A Idalina falou na parte de... Ela disse que
não havia pessoas como eu, não foi? Foi mais ou menos isso. Eu acho que passa muito também pela representatividade que tem que existir nas escolas. E o problema que existe nas escolas é que o corpo docente não sabe lidar com os alunos ciganos. E existem duas formas simples de haver do procedimento, que é um professor pode simplesmente chegar a uma sala de aula e lecionar e fez o trabalho dele. Não sei qual é que é, na ótica dos professores, não sei qual é que é a função que eles encaram como sendo professor, o que é isto de ser professor, ou então podem tentar compreender o outro lado. E eu acho que os professores precisam de formação, precisam de treinamento para saber lidar com a comunidade cigana, e há algo que pouco se faz, que é questionar, porque é muito fácil dizer as crianças ciganas não estudam ou saem da escola, mas na verdade, na realidade, quem é que, do corpo docente, quem é que se dá ao trabalho de questionar, mas porquê é que isto é assim? Porquê é que estas pessoas têm este comportamento? Vamos à raiz do problema e só assim nós daí conseguimos então arranjar uma solução para esse problema. E enquanto não houver medidas, enquanto não forem tomadas medidas por parte do Estado, como a Francisca disse, por parte do Estado, nomeadamente dou um exemplo básico: mediação. Mediação é muito importante na comunidade cigana. Se calhar noutras culturas não faz assim tanta diferença, mas na comunidade cigana é extremamente importante haver mediação. Eu faço algum trabalho com escolas, ações nas escolas, e deparei-me muito com essa dificuldade, inclusive escolas que não existe mediação alguma. E a mediação faz o quê? Faz a ponte entre a comunidade com a escola, e ao fazer essa ponte é como que uma alavanca que puxa e que demonstra qual é que é a importância de estudar. Porquê? Porque se formos estudar a história do povo Roma, porque lá está na escola, também eu nunca dei história do povo Roma na escola, nunca. Qual é que é o sentimento que isto dá? Eu não pertenço aqui. Eu não pertenço aqui, porque começamos a ter o sentimento e o pensamento de que isto é para os outros. Então qual é que é a estratégia? Qual é que é a estratégia de pararmos, criar uma estratégia e para as crianças passarem a achar, não, isto também é para mim. A representatividade e a mediação que é necessária fazer nas escolas. Povo Roma, eu estou a falar Povo Roma, mas se calhar muita gente não sabe. Cá em Portugal ainda está em processo, ainda não foi assim muito aceite a nova expressão Roma, ou Roma no plural, porque a palavra cigano tem uma conotação muito negativa, tem um sentido pejorativo, e por essa razão, através da Organização das Nações Unidas, adotámos, pelo menos na Europa, lá fora, se falarmos de cigano é uma ofensa. Portanto, já adotámos então esta expressão People Roma, ou Rome no singular, para então desligar um pouco desta conotação negativa que traz, porque podemos começar pelo dicionário, não é? Vamos ao dicionário português, o que é que a palavra cigano quer dizer? É ladrão, enganador. Façam esse exercício depois de ver o que é que a palavra quer dizer. Então passa um pouco por aí. Isto leva para a questão, eu acho que é genericamente perceptível desta forma. O racismo contra os ciganos tem muito menor pressão social do que contra os negros, por exemplo. Não sei se é só uma percepção minha, ou há estudos que mostram que é assim. Há estudos que mostram exatamente que a norma do antirracismo, que nasce no final da Segunda Guerra Mundial, associada à democratização das sociedades, essa norma
protege menos a comunidade cigana ou roma do que as comunidades de afrodescendentes. E porquê que isso acontece? É difícil encontrar uma resposta, porque de facto a história do povo cigano na Europa é uma história mal estudada, ainda pouco compreendida. O que nós sabemos é que desde a chegada destas pessoas a Portugal e a Espanha, mais concretamente, elas foram sempre objeto de perseguição por parte do poder instituído, sempre. Sim, mas sabemos que foram vítimas do Holocausto, por exemplo. Sabemos que... Mas pouco se fala disso. Não se fala, não exato. Não se fala, como no Holocausto, não se fala das pessoas negras e de outras comunidades minoritárias que foram sujeitas a esse mesmo processo. No caso de Portugal, eu penso que será importante nós desfazermos a ideia de que somos um país homogéneo. Nós somos um país hoje diverso, heterogéneo, e deve fazer dessa ideia de heterogeneidade um valor. E a comunidade cigana ou roma, como quisermos chamar, é um elemento importante na construção desta comunidade diversa, como o é as pessoas que são portuguesas e que são de origem africana. É importante dar visibilidade a esta diversidade, porque isso nos enriquece em muitos planos da vida. Mas voltando à questão, desculpa interromper, de falta de pressão social contra o racismo dirigido aos ciganos, será que tem também a ver com uma aparente ausência de líderes e de porta-vozes da comunidade cigana que se façam ouvir mais? Ou é possível, mais vozes? Mas eu diria que o problema está do lado da maioria. Com certeza que está, claro. Os estudos, por exemplo, que têm sido feitos mostram que quando nós pomos em evidência a resistência das pessoas ciganas à assimilação, a atitude negativa relativamente a essas pessoas aumenta. Ora, os meios de comunicação social exatamente o que mostram é esta resistência da comunidade cigana à assimilação. Isto não é totalmente verdade. E, sobretudo, nós não podemos confundir integração com assimilação. O fenómeno de integração numa comunidade mais alargada é um fenómeno mais complexo e sabemos que a assimilação produz a prazo maus resultados. O que necessitamos é que esta comunidade, como outras comunidades, possam sentir-se a contribuir para esta heterogeneidade e diversidade que é hoje a sociedade portuguesa e que tragam os seus valores, as suas culturas, para dialogarem neste espaço alargado de culturas que levarão à inovação social daquilo que até agora foi uma sociedade percebida como extremamente homogénea. A Vanessa concorda que, de facto, o problema não é de uma falta de integração da comunidade cigana, é da forma como a sociedade maioritária olha para a comunidade cigana? Tem a ver com aceitação, não é? Já aconteceram vários casos e, por norma, eu faço também... faço pontos também entre a comunidade e a sociedade maioritária. Parece que vivemos num mundo à parte ao falar isto, não é? Mas é a realidade. E o que acontece muitas vezes é que temos que anular-nos a nós mesmos, aquilo que é a nossa identidade, para nos integrarmos. E se calhar nem toda a gente se quer anular para se integrar, então mais vale não integrar. Então acho que é um trabalho de ambos os lados, é um trabalho que tem que passar pelos dois lados, mas existe um processo que tem que ser feito, por exemplo, uma mulher cigana que tenha luto, ela não vai tirar o luto dela para poder, por exemplo, trabalhar.
porque é que uma mulher cigana com todos os princípios e valores que ela tem em relação àquilo, que tem que tirar o luto dela para poder, por exemplo, estar no seu local de trabalho. Não faz sentido. Então, no meu caso também aconteceu isso, eu tive que adaptar, mas isso, pronto, é normal, nós temos que nos adaptar, mas não anular aquilo que nós somos. Adaptar a forma de falar, a forma de vestir, não dizer quem sou. Obrigada a fazer isso? Ou pressionada a fazer isso? Sem dúvida. Não dizer quem sou numa entrevista de trabalho, por exemplo. A forma de vestir e de falar também alterou, ou seja, eu tive que anular-me por completo para conseguir chegar onde cheguei. Se isto é correto, não é correto. Idalina, estamos em pleno census. Continua a não constar a pergunta sobre dados étnico-raciais. Precisamos de registar a origem étnico-racial para compreender melhor o país em que vivemos? Eu tendo a acreditar que sim, e acho que houve uma coisa que a Vanessa disse que foi muito importante, que hoje em dia a categoria cigano que já não é bem visto e que talvez estejam a pensar numa outra forma e talvez chamar o povo Roma, não é? E portanto o debate em torno dos censos tem a ver com esta categorização e com o facto de ela poder vir eventualmente a sedimentar algumas das discriminações que já existem, ou então fortificar categorias que nós queremos, em último caso, combater. Ou seja, nós não queremos que estas categorias continuem a ser utilizadas como forma de justificar a desigualdade. No entanto, ao criar um instrumento que vai recolher informação nessa base, podemos incorrer neste perigo e acho que caminharmos para melhores políticas públicas implica também recolher mais informação. Nem sempre mais dados implica melhores políticas públicas, é certo, mas, por outro lado, sabemos que esta informação também tem os seus riscos, e um dos riscos tem a ver com isso que já falei, tem a ver com o facto de, muitas vezes, algumas destas categorias podem ser complicadas para as próprias pessoas que estão a preencher o questionário e não se reverem nessas informações, e tem a ver com a questão da proteção dos dados, não é? O que é que vai acontecer aos dados? Se pode haver manipulação, quer seja partidária, quer seja para fins comerciais, ou seja, essa perfilação, que impacto é que pode ter? Apesar dos riscos, como digo, volto tendo a acreditar que é uma medida que pode ajudar a mapear as variedades de racismo que existem. O Jorge no livro chama o racismo um vírus em mutação, e é engraçado porque fala-nos aqui das várias ramificações do racismo, o racismo cultural, que hoje se começa a falar, ou o racismo simbólico, portanto, e depois também temos aqui as várias manifestações mais invisíveis do racismo, como alguns exemplos que percorrem o livro e que têm a ver com coisas que eu própria também já me revi nelas, e que acho que estudos que ajudem a mapear e que tornem, no fundo, as questões mais concretas e mais passíveis de serem mobilizadas em medidas de desigualdade, em medidas de luta contra a desigualdade, são necessários. E, portanto, a investigação a investigação fica beneficiada. Eu sei que há colegas meus, a minha área não é bem a área, não faço investigação nessa área, mas há colegas meus que têm feito investigação fundamental, ou seja, não tem sido porque não há uma pergunta no censo que a investigação não tem avançado, não tem procurado mapear estes impactos do racismo e da discriminação na vida cotidiana e nas escolhas de vida dos afrodescendentes e do povo Roma. É correto dizer assim? Mas ao mesmo tempo este mapeamento é uma arma importante, do ponto de vista político. Eu acho que a questão aqui a ser colocada é qual é a questão, testar essa questão junto das comunidades, perceber se estas questões, se essas categorias estão a ser criadas, enfim, não haverá consenso provavelmente, mas tentar perceber no fundo se estas questões não de certa maneira não vão reforçar elas próprias, no fundo, percepções que nós estamos a querer combater, e por outro lado garantir que há privacidade, há proteção dos dados e que há também existem também critérios objetivos na forma como depois os estudos possam ser conduzidos e garantindo isso mesmo, garantindo que o objetivo principal, que é os dados estão a ser recolhidos para melhores políticas públicas, que esse seja, no fundo, o
o objetivo. Nós temos informação suficiente ou de facto era importante o censo também contribuir para aumentar o conhecimento? Do meu ponto de vista era muito importante, mas o problema foi mal colocado desde o início. Porque a comissão que o governo criou era uma comissão, dito no despacho, para estudar as origens étnico-raciais. Ou seja, exatamente aquilo que a Idalina dizia, que pode ser uma fonte de problema, porque reforça a ideia de que existem raças, a ideia de que existem etnias, e nós sabemos que, associado à ideia de raça, há uma ideia fundamental, fortíssima, que é a ideia de desigualdade, a ideia de que há grupos superiores e inferiores, a ideia de que devemos aceitar relações de poder desiguais na sociedade. Mas o grupo de trabalho, na sua conclusão, conseguiu não usar esse termo. Por e simplesmente, a pergunta que nós propusemos dizia: Portugal é hoje uma sociedade diversa. Desta lista de pertenças, qual é aquela que acha que melhor descreve a sua pertença ou sente que faz parte? E o que é que constava da lista? E era uma multiplicidade de categorias, cerca de 20 categorias, que envolve cor, continentes, países, tanto se fala em Bangladesh, como no Brasil, como na Europa de Leste. Digamos, houve o cuidado de testar essa grelha. Já agora, em relação à cor, como é que a questão era colocada? A cor geralmente aparece associada a outras coisas, porque há portugueses que são de cor negra e há portugueses que são de cor branca, etc. Portanto, todas essas situações estavam previstas. O Conselho Superior de Estatística entendeu que não era oportuno para já fazermos inserir e estudarmos esta questão, mas eu penso que dos aspectos que feriu este problema foi o facto de se ter enunciado o problema em termos de categorias étnico-raciais. Aliás, quando se fez um primeiro teste, foi essa a expressão que foi utilizada e muitas das pessoas que respondiam não sabiam o que era isso. O que é isto de étnico-racial? Mas depois sabiam posicionar-se muito bem na lista. Portanto, na segunda fase, e como eu sempre defendi, essa expressão foi retirada e hoje faz-nos falta. Nós só conseguiremos perceber bem as dinâmicas de exclusão associadas à cor na escola se pudermos saber que crianças que são de origem africana e aquelas que não são de origem africana, embora aquelas que são de origem africana também são nacionais. Se eu quiser hoje saber qual o impacto da nacionalidade nas retenções, posso sabê-lo, mas de um lado, digamos, essa variável é dividida em duas posições, os portugueses e os outros, que embora de língua portuguesa, não são portugueses. Ora, o que é que acontece? Há muitos portugueses que são de origem africana. E, portanto, nós perdemos essa informação e torna mais difícil estudar os percursos escolares, etc. Como disse a Idalina, os nossos colegas que têm trabalhado sobre a escola são, no entanto, suficientemente imaginativos, têm feito um trabalho extraordinário e têm contribuído para superar estas limitações que esperamos que no futuro. Nós precisamos de dados, precisamos discutir estas coisas com informação, com dados e com reflexão a seguir, com certeza, sobre os dados. Claro. A Idalina citou há pouco que o racismo é um vírus em mutação. Eu também peguei precisamente numa referência a esta metáfora e escreve aqui no seu livro que, tal como um vírus, o racismo tem desenvolvido processos de evolução e adaptação que permitem a sua manutenção nas sociedades democráticas. Quer isto dizer que a democracia tem convivido bem com o racismo? Eu penso que talvez seja o contrário. Portanto, se nos situarmos é um ponto de referência fundamental
no final da Segunda Guerra Mundial, o que é que nós assistimos? Assistimos à consolidação das democracias e, associado a essa consolidação, aparece o movimento antirracista. Um movimento que é sensível à desigualdade baseado na ideia de raça. A ideia deste movimento é de que, num regime democrático, não se pode aceitar diferenças de tratamento, seja de que base for, especificamente, seja com base nessa ideia que nós, europeus, criámos na modernidade, uma ideia mais velha, com certeza, mas que tem impacto sobretudo a partir da modernidade. Mas não é o facto de ter nascido o movimento antirracista e da democracia estar em institucionalização que conseguiu apagar a força das ideias racistas. O que acontece é que a defesa, como as ideias racistas se opõem aos ideais democráticos, as ideias racistas têm-se escondido, transformado, subtis, são menos explícitas e mais implícitas, são hoje mais escondidas e menos abertas. Mas têm a mesma força? Têm bastante força. Têm bastante força, não sei se terão a mesma força, achamos que há alguma evolução que de qualquer forma tem acontecido desde os anos 50 para cá. Mas a última grande transformação sobre a qual a pesquisa tem trabalhado é sobre esta ideia do facto de o núcleo duro da ideia de raça se ter deslocado da ideia de biologia, ou seja, do racismo biológico, para o racismo cultural. E muito poucas pessoas aceitam hoje que, quando dizem que há civilizações superiores e civilizações inferiores, culturas superiores, culturas inferiores, que devemos aceitar para bem de todos o domínio das culturas ditas superiores sobre as culturas ditas inferiores, que isso é ainda uma transformação do racismo. O que as nossas pesquisas mostram é que esse conglomerado de ideias faz parte, entre aspas, do mesmo pacote, de onde há evolução, tal como acontece no vírus, mas, apesar disso, o vírus continua a matar e a segregar. Diríamos que não basta a sociedade maioritária não ser racista, temos todos de ser antirracistas? Quem quer responder? Eu diria que sim, e sobretudo pró-igualitários. Exatamente. Pró-igualitários. Portanto, o movimento é um movimento a seguir. E, portanto, ler o livro do Jorge... estão lá escritas essas palavras, portanto é passar desta norma do antirracismo para no fundo, para uma evolução, para uma agenda pró-igualitária que visa desnaturalizar todas estas, tudo isto que nós aqui, uma boa parte daquilo que nós aqui falamos. Como diz um ditado cigano, a mais bela fogueira começa com pequenos ramos, e esperamos que esta conversa tenha contribuído para formar estes pequenos ramos e que rapidamente deixe de ser necessário discutir o racismo. Muito obrigada pela vossa presença. No próximo encontro vamos falar sobre sexualidade e reprodução em Portugal, os tempos da pandemia. Será que o confinamento mudou a vida sexual dos portugueses? Marcamos encontro aqui na Praça da Fundação, a 21 de maio, às 19 horas, e até lá.